Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciamos agora a comentar um pouquinho sobre a primeira parte do nosso livro, a partir do parágrafo 14, aonde o título é Maria na História da Salvação. No parágrafo 14, diz assim, que Maria é menor que um átomo, ou melhor, não é nada em comparação com a majestade divina, visto que só Deus é aquele que é. Nesse pequeno parágrafo, nessa frase, a gente pode começar a entender, que esse tratado ele quer nos deixar bem claro que Maria é uma criatura como todos nós somos criaturas de Deus. Deus é único e Ele poderia ter realizado a salvação no nosso meio, Ele poderia ter trazido para nós a salvação de diversas formas, muitas formas. A gente poderia aqui parar para imaginar de que forma Deus poderia ter trazido para nós a salvação. Mas Ele quis se utilizar de uma mulher, de uma serva. E a gente pode dizer aqui, o tratado diz para nós que Maria é menor do que um átomo. Ou melhor, não é nada em comparação com a majestade divina. E realmente Maria, na verdade, ela foi escolhida como aquela que estava escondida entre todas as outras mulheres, Ela era a mais simples, mas também a mais humilde. E por ter sido a mais humilde, Deus realizou grandes obras na sua vida. Então, continuando no parágrafo 14, diz assim, Deus não teve, nem tem absolutamente necessidade da Virgem Maria para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Lhe basta querer para tudo operar. Então, Deus não precisava da obra de Maria, Deus não precisava do auxílio, da ajuda de Nossa Senhora para trazer para nós a salvação. Porque Deus é Deus e Ele tudo pode, basta Ele querer e tudo pode realizar. Porém, Deus quis se fazer útil a pessoa de Maria para nós, Deus quis que Maria se tornasse para nós um instrumento também de salvação. Então, no parágrafo 15, diz, Sua Majestade, suas maiores obras através da Virgem Maria também é de crer que nunca mais mudará de comportamento depois de a ter criado. Deus, então, quis começar e acabar as suas maiores obras através da Virgem Maria. E assim será até os últimos tempos. Deus quis iniciar as suas grandes obras. A vinda do seu Filho Jesus sobre a terra foi uma grande obra de Deus, uma grande ação de Deus para nós, em prol da humanidade, dos seus filhos que somos nós. E ele assim quis por meio da Virgem Maria. E Ele continuará utilizando a pessoa da Virgem Maria para fazer o reinado do seu Filho Jesus presente nesse mundo, para que o seu Filho possa reinar plenamente nesse mundo. Assim, então nos inicia essa primeira parte do tratado nos falando de como Maria é grande, mesmo sendo tão pequena, Deus quis utilizar e fazer de Maria grandiosa aos olhos dele
e para também usar esta grandeza em nosso favor. Então, essa primeira parte do livro é dividida em 3 capítulos, né? E então vamos iniciar com o primeiro capítulo, que será também dividido em 2 pequenas partes, ele é subdividido. Nesse primeiro capítulo, o tema é Maria no mistério da Igreja. E aí o primeiro ponto é sobre a encarnação, aonde diz assim, no parágrafo 16, diz assim: diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, foi dado a Maria para que os homens o recebessem através dela. Veja que nós, simples mortais homens, nós não seríamos dignos de receber o Filho de Deus diretamente de Deus Pai. Nós, as criaturas que já estão sobre a terra, não seriam dignas de receber o Filho de Deus humanado, né? De uma maneira diferente. Por quê? Porque se Jesus, Filho de Deus, por exemplo, né? Imaginemos agora, se ele viesse descendo das nuvens na sua glória, como é que nós, seres humanos, receberíamos esse grandioso Deus, Filho de Deus? Nós não iríamos saber como recebê-lo. Nós não daríamos o louvor, nós não daríamos o crédito necessário a ele sendo Filho de Deus. Nós não iríamos saber como tratar e como lidar com o Filho de Deus sobre essa terra. Então Deus se utilizou de Maria, simples, humilde, para que nós, seres humanos, tivéssemos maior proximidade do próprio Filho de Deus. Quer dizer, o Filho de Deus se rebaixou a nós em forma de um ser humano simples como nós, nascido de uma mulher simples, se fez um bebê inocente que precisou de ajuda, que precisou ser cuidado, que precisou de uma mãe, de uma família como todos nós, para que nós entendêssemos e para que a gente pudesse estar mais próxima de Jesus, o Filho de Deus. Né? Porque se ele viesse diretamente na sua glória para nós, a gente não ia saber o que fazer, com certeza. Então Deus foi tão Pai, tão grandioso no seu amor para conosco, que Ele permitiu que o seu Filho viesse até nós de uma maneira muito simples, para que a gente pudesse se aproximar dele também dentro da nossa limitação de ser humano, porque nós somos limitados, nós somos humanos, nós somos simplesmente homens e mulheres, né, carnais. Nós não temos a consciência ainda da grandiosidade do que é a vida divina, a vida celeste, a vida eterna, a vida no céu. A gente não tem noção do que realmente é a vida eterna. Então, ele se igualou a nós, ele se fez presente no nosso meio através de uma simples mulher. E no segundo ponto desse capítulo, diz assim, nos mistérios, né? A gente vai entender um pouquinho dos mistérios. O primeiro falou da encarnação e agora os mistérios de Deus, né? Então, para a gente refletir um pouquinho lá no parágrafo 18, diz assim: Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra operando os maiores prodígios. Ó quão infinitamente glorificamos a Deus quando, para Ele agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Veja como é profundo esse parágrafo, né? Diz então aqui o tratado que Jesus ele deu maior glória a Deus, seu Pai, se submetendo à Virgem Maria durante 30 anos, do que se ele tivesse realizado prodígios, milagres e prodígios durante muito tempo da sua vida, né? Durante toda a sua vida. Então, esse tratado nos diz que Jesus, ele glorificou
glorificou a Deus Pai, sendo submisso, humilde, obediente a Maria, muito mais do que se ele tivesse realizado o dobro de milagres e prodígios que ele fez. Veja como isso é grandioso. E isso significa que, o próprio parágrafo seguinte, a própria frase seguinte nos diz que quão infinitamente glorificamos a Deus quando, para agradar a Deus, nós também nos submetemos aos cuidados de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. Então, quanto mais nós nos submetermos a Maria, mais nós vamos agradar ao próprio Jesus e mais nós vamos agradar ao próprio Deus, nosso grande Criador. E quanto mais nós nos submetemos e quanto mais a gente buscar o auxílio da Virgem Maria, mais próximos de Jesus nós estaremos. E é por isso que essa devoção, ela é cristocêntrica, é Jesus no centro. Por quê? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, de Maria, quanto mais pertinho de Maria nós estivermos, mais perto de Jesus nós estaremos. Vamos agradar o coração de Jesus com maior intensidade, se nós ficarmos bem próximos da sua mãe e obedecermos a sua voz de mãe, a sua voz de quem está pronta, disposta a cuidar de nós, a nos guiar, a nos levar até Ele, que é o seu próprio Filho. E continuando no parágrafo 19, ainda diz assim o tratado, Ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Jesus iniciou as suas obras de milagres e prodígios nessa terra por meio de Maria. Mas antes mesmo de Jesus ter nascido, diz assim: santificou São João Batista, ainda no seio de sua mãe Santa Isabel, pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João foi santificado, e este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Veja que Maria levou Jesus até João, ainda no ventre materno. Os dois ainda estavam no ventre materno. Jesus no ventre de Maria, João no ventre de Isabel. Maria foi a condutora desta graça. Maria levou Jesus até Isabel, que estava grávida de São João, e diz a palavra de Deus que quando Maria saudou Isabel, João estremeceu no ventre dela. E nesse momento, então, foi quando o próprio Jesus, pelas palavras de Maria, santificou São João, santificou João, porque ele foi o precursor de Jesus, foi ele que preparou o caminho de Jesus, foi ele que preparou os seus discípulos e uma multidão de pessoas, convidando a conversão para que depois eles pudessem crer nas palavras de Jesus. Então, as primeiras ações de Jesus como Filho de Deus entre nós, veio até nós por meio da Virgem Maria. E no parágrafo 20 diz assim: é por isso que quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada inseparável esposa, o Espírito Santo, tanto mais operante e poderoso se torna para formar Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Então ela diz aqui, no tratado nos diz, que o Espírito Santo, quanto mais o Espírito Santo encontrar em uma alma, a sede, a vontade, o desejo de se assemelhar a Maria e a busca incessantemente pela sua esposa, que é a Virgem Maria, mais esse Espírito Santo irá transformar, trabalhar nessa alma para conformar essa alma ao próprio Jesus. A Igreja nos ensina que a obra do Espírito Santo em nós é justamente nos cristificar, nos levar à forma de Cristo, a nos moldar conforme Cristo, a nos tornar outros Cristos, vamos dizer assim, sobre essa terra.
né? Então o Espírito Santo ele tem essa missão, porque ele é o nosso santificador. E então diz o tratado que quanto mais o Espírito Santo encontrar em uma alma esse amor, esse respeito, essa obediência, essa proximidade com a Virgem Maria, mais ele vai transformar esta alma em conformidade a Cristo. Veja como isso é profundo, não é? Como nós devemos nos aproximar de Maria para que o Espírito Santo realize a obra de santificação em nós, em nossas vidas pessoais. E para finalizar esse primeiro capítulo, no parágrafo 21, diz assim que o Espírito Santo, na verdade, ele não teria necessidade desse auxílio da Virgem Maria para a santificação das almas, porque o Espírito Santo também é Deus e ele por si só poderia gerar em nós, poderia fazer de muitas almas pessoas santas simplesmente com a ação dele. Porém, ele quis também se utilizar da presença da Virgem Maria para santificar as almas. Então diz assim no finalzinho do parágrafo 21: mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para gerar nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Ó mistério de graça escondido mesmo aos mais sábios e mais espirituais entre os cristãos. E veja que o próprio tratado diz que isso é um grande mistério. O Espírito Santo não precisava da Virgem Maria para santificar as almas, mas ele quis assim precisar dela. Ele quis também se utilizar dela. Por quê? Porque a alma que busca Maria como sua intercessora, como aquela a quem deve obediência, veneração, essa alma se torna mais aberta às graças do Espírito Santo, mais aberta aos dons do Espírito Santo, aos dons de santificação, porque a simplicidade de Maria toma conta da alma que se entrega também a ela como filho, né? Nós que nos entregamos à Virgem Maria como nossa querida mãe, como nossa protetora, nossa intercessora, a nossa alma acaba se tornando dócil, delicada, mais obediente, como ela mesma foi. Pelo menos assim deve ser, né? Esse é o grande objetivo dessa devoção, é fazer com que a nossa alma se aproxime, né, das grandes virtudes de Maria, para que o Espírito Santo possa, com maior eficácia, trabalhar também em nós e nos levar à santificação. Porque a santificação, né, esse trabalho de santificação na nossa alma é do Espírito Santo. É Ele que nos santifica, mas Ele quer se utilizar das virtudes presentes em Maria para que essa obra possa ser realizada plenamente em nossas almas. E assim então finalizamos esse primeiro capítulo da primeira parte do livro e pedimos à Virgem Maria que nos acompanhe nessa preparação, que ela nos dê a graça da simplicidade, que ela nos dê a graça da perseverança, né? Que ela interceda por nós, nos dando essa graça da perseverança e que o Espírito Santo, que é o esposo da Virgem Maria, possa iluminar a nossa mente e o nosso coração para entendermos e compreendermos cada vez mais o que Deus quer de nós, qual é o desejo de Deus Pai na nossa vida, na sua vida, como filhos amados dele, o que ele espera de nós, é que Nossa Senhora possa interceder e que o Espírito Santo, seu esposo, possa trabalhar em nossas almas durante esses dias de preparação, para que a gente possa acolher com o coração totalmente aberto as graças do alto, as graças do céu que serão derramadas sobre nós. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.